Olá, irmãos, boa noite. Vamos assim estar exaltando o nome do nosso Deus a cada instante, né? E também lembrando de estarmos orando pela nossa Assembleia de Cargos, também para esses irmãos que não esqueçam de orar pela Assembleia da Comunhão, que acontecerá semana que vem, na próxima segunda-feira, onde vai assim estar elegendo os novos diretores dos departamentos, né? Então, se você tem o desejo de ajudar em algum departamento, assumindo o departamento, compartilhando da diretoria do departamento, ore a Deus e se apresente para estar sendo votado, ok? Também vamos estar orando pelos irmãos que estão enfermos, né? O pastor Luiz colocou aí umas fotos, um noticiário do pastor Silvestre, né? Tem o pastor Vicente também, que está com mal de Paxo e está. Ele estava bem, mas agora está se agravando, né? Pastor. Também temos o pastor Eurípides e as irmãs também que estão se recuperando, quer dizer, aliás, uma está se recuperando da cirurgia e a outra não conseguiu fazer cirurgia ainda, a irmã Ivana, a esposa do pastor Maurílio, né? Então, vamos estar orando por esses irmãos. E vamos estar orando também, quero lembrar os irmãos que sábado, com a permissão de Deus, logo cedo nós queremos estar ali na Satuba para limpar o terreno e você que tem condições de passar lá, vá cedo que nós vamos estar lá para estar capinando aquele terreno ali, ok? Então, ore também por nós e nos ajude. E também vamos estar ali na construção, dando continuidade, ok? Que Deus abençoe grandemente a cada um. Mas, irmãos, essa noite nós vamos ler um texto da Palavra de Deus que se encontra em Gálatas, capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 24. Gálatas 1, de 15 a 24, é o nosso texto da meditação dessa noite, que diz o seguinte, o versículo 15. Mas quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém, até com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia. E voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca dos que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. E glorificavam a Deus a respeito de mim. Amém? Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações nessa noite. Mas vamos assim estar orando. Santo Deus e Pai, obrigado, meu Deus, pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. E nos ajuda para entender e podermos assim estar assim meditando na mesma, Senhor. Também queremos te pedir, ó Pai, pela vida dos irmãos que são doentes, os pastores, as irmãs, ó Deus. E meu irmão Florisvaldo, para que eu possa estar assim recuperando ele, ó Deus, para a louvor e glória do teu nome. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. Fala aos nossos corações nessa noite, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eu te oro agradecido. Amém. Bem, meus irmãos, baseado nesse texto, eu queria falar o seguinte tema: o testemunho que fortalece a fé de todos. É o testemunho de Paulo. Paulo, apóstolo, que foi escolhido pelo Senhor e que se preocupava com a obra de Deus. E nós podemos ver, irmãos, que o livro de Gálatas ele chama a atenção do povo e dá o seu testemunho também nesse capítulo que nós vimos do versículo 9 em diante, quando ele se preocupava com os irmãos que estavam assim mudando de ideia rapidamente, né? Do versículo de 7 a 9 e do versículo de 10 em diante, de 10 a 14, ele fala um pouco das suas convicções, né? E agora ele, no versículo 15, ele fala um pouco sobre o seu testemunho.
aquilo que ele fez e que ele fez com convicção. Como ele diz no final do versículo 21, que diante de Deus eu não minto, diante de Deus, ou seja, ele não está falando dele próprio nem nada, mas ele está colocando diante de Deus a causa, e é isso algo que nós precisamos sempre colocar as nossas causas diante de Deus. Mas nós podemos dizer que Paulo, ao dar o seu testemunho, ele dá um testemunho ou seja, que ele age convicto que só em Deus é que ele tem de confiar. Ele, quando foi chamado, ou seja, versículo 15, ele diz, mas quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Então, desde que ele foi chamado, ele está convicto que foi Deus mesmo. Ou seja, ele não tem dificuldade de se colocar. E o versículo 16 e 17, ele continua dizendo, a revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os outros antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Então, Paulo é convicto que ele, nesse seu testemunho, ele fala de convicção, ele mostra que quando ele realmente foi chamado, ele não consultou ninguém, ele não consultou carne, até os próprios apóstolos, os outros apóstolos, como dizer, que foram antes dele, ele não se preocupou, porque ele tinha convicção que aquilo que ele estava fazendo vinha diretamente de Deus. Ou seja, ele era um homem que andava de acordo à vontade de Deus. Ele entendeu, antes ele andava de acordo à vontade das autoridades. Nós vimos lá nas convicções dele, quando ele falava que em judaísmo ele excedia. Então, quando ele cria no judaísmo, quando ele defendia o judaísmo, ele fazia convicto que estava certo. Mas só que ele entendeu que estava errado e agora ele é chamado por Deus, ele reconhece que foi escolhido, separado desde o ventre da mãe, porque quando ele olha para trás e vê as coisas que já passaram em sua vida, e Deus sempre preservou a sua vida, então ele agora ele se firma nisso aí e diz, não, realmente eu sou escolhido de Deus. E agora eu só tenho que fazer o que Deus manda. Então, quando ele foi separado, quando ele ficou sabendo que eram os gentios, então ele não perdeu tempo. Ou seja, ele foi convicto que ele teria êxito nas suas andanças, nas suas pregações, nos seus onde ele fosse parar, onde ele fosse pregar, ele iria ter assim, ele ia ter frutos. Ele não ia ficar perdido. E ele foi para uma região onde realmente precisava do Evangelho de Jesus Cristo. Mas Paulo também, Paulo andava direcionado por Deus, né? O versículo 16, como já começamos a falar, ele fala no versículo 16 que revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue. E o versículo 21 ele diz, depois fui para as partes da Síria e da Cilícia. Então ele fala aos Gálatas, porque os Gálatas estavam, de uma certa forma, desacreditando, e ele agora dá o seu testemunho dizendo que por onde ele andou, o que ele fez, e por que ele defendia, porque ele tinha convicção que Deus realmente estava direcionando, e todo lugar que ele passava sempre deixava alguma coisa. Então, irmãos, é uma coisa que a gente não pode se cansar, é de orar por missões, orar por pessoas, por homens, que sei que hoje é difícil ter um homem assim, com o perfil de Paulo, com a coragem, com a fé, com a ousadia, mas tem muitos homens de Deus aí que não fazem tanto quanto ele fez, mas estão indo, estão se arriscando, estão se jogando, estão indo em busca das almas perdidas. Então, vale a pena a gente orar, vale a pena a gente incentivar esses homens através das nossas orações. E se Deus tocar no meio do seu coração, nós devemos também estar disposto a servir a Deus naquilo que Ele nos chamar. Que bom que Deus chamasse todo mundo, principalmente os homens, para desenvolver um ministério assim que nem o de Paulo. Porque aí nós saberia que o mundo realmente ia ser evangelizado de ponta a ponta e evangelizado da maneira correta. Hoje nós temos aí denominações que quando abre um culto através das redes sociais que alcança não sei quantos milhões de pessoas. Mas nós sabemos que são pessoas que estão assistindo, estão ouvindo
por algum motivo, não porque tenha certeza da salvação, não porque vão morar no céu. Então, realmente, vale a pena estar orando para que outros homens venham, sim, testificar e ter a convicção que realmente Deus o direciona a cada passo. E ir com fé para ver os resultados surgirem. Né? Então, hoje nós temos orado, temos trabalhado, temos feito um monte de coisa, mas os frutos, os resultados têm sido pouco. Sabemos que tem muitas coisas hoje que atrapalham. Cada época tem as suas dificuldades, mas nós precisamos entender que Deus, ele é o mesmo. Esteve com Paulo, que está com nós. Então precisamos estar realmente firmados na fé. Que a fé é o firme fundamento. E Paulo, ele não se deteve. Ele foi nas regiões mais longe, ele foi nos lugares que era necessário. Então Paulo andava direcionado por Deus e ele viu que os gentios era realmente um campo fértil, ou seja, que Deus o direcionava para lá, que era o local dele, então ele foi levar a mensagem de salvação àquele gentio. E nós sabemos a história, né? Sabemos da história de Paulo, que não foi fácil para ele poder conseguir pregar o evangelho em muitas regiões, mas ele estava convicto que só em Jesus Cristo é que aquele povo ia ter um conforto, ia ter uma salvação, ia ser realmente livres da maldição do pecado. Então, pois ele não se deteve e agora ele está testemunhando aos Gálatas. Por que ele está testemunhando? Porque os Gálatas, quando nós estamos lá no versículo 9, eles estavam se deixando levar por alguns que transtornavam o evangelho naquela cidade, naquela região, naquela igreja. Então, estavam se detendo. Então, Paulo aqui, ele dá o seu testemunho, mostrando que o esforço que ele fez, as pessoas onde ele foi, como eles, os Gálatas, receberam a Cristo, outros receberam. Então, o evangelho que ele pregava era o evangelho que ele estava defendendo, era o evangelho que realmente era necessário continuar sendo anunciado entre eles. Não era um outro evangelho, mas era esse evangelho. No testemunho de Paulo, nós vimos isso, e isso é algo que nós precisamos fortalecer-nos na palavra de Deus, porque esse testemunho está contido na palavra de Deus, nós sabemos que ele é fiel e verdadeiro. Então precisamos usar como combustível para que a nossa fé permaneça firme e forte para a glória de Deus. Não para mim nem para a sua, mas para a glória de Deus, ela precisa permanecer forte. Mas também nós podemos ver, irmãos, que Paulo faz questão de testificar diante de Deus que seu testemunho é verdadeiro, né? Ele faz questão de testemunhar para aquele povo e não só fazer como se faz nos dias atuais. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, ele colocou diante de Deus. Colocou diante de Deus. Testifico que não minto, coloco diante de Deus. Versículo 20, ele fala isso. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Então, irmãos, hoje e em outros tempos, ou melhor dizendo, em toda a história da humanidade, sempre teve questões de dúvidas. Alguém falar alguma coisa e outro duvidar, outro vir contestar, enfim. E aí agora corre daqui, corre dali, arruma testemunha A, testemunha B. E no entanto, Paulo aqui está nos chamando a atenção e nos dando uma lição que nós devemos, diante das nossas questões, simplesmente colocar diante de Deus. Primeiro, porque nós precisamos ser verdadeiros. E se você é verdadeiro, se eu sou verdadeiro, não tem problema nenhum se colocar diante de Deus. Segundo, a gente não ser culpado da história, né? Então ele não era culpado da história, ele não era mentiroso, ele estava certo, que ele tinha ido fazer a coisa certa. Então eles, diante de Deus, testificam que eu não minto. Então é isso que nós precisamos aprender e começar a cada dia meditar mais nesses testemunhos, nessas passagens bíblicas, que é elas que vai
nos ajudar a crescer a nossa fé. E quando vierem os maus tempos, nós sabemos que o diabo ele é o pai da mentira, ele é mentiroso, então ele vai usar alguém de algum lugar para sempre estar questionando o meu, o seu, nosso trabalho, o trabalho da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E diante dos questionamentos, nós temos que aprender uma coisa, que nós não precisamos de muita testemunha, precisamos só de Cristo. Porque diante de Deus, se todas as nossas causas colocar fielmente, com certeza Deus vai resolver elas todas da maneira dele, e aquilo que está sendo um empecilho, enquanto você puder suportar, Deus vai deixar para testar sua fé, mas no momento que ele perceber que sua fé já está o suficiente testada, ele vai fazer com que tudo saia do seu caminho. Então, por isso que eu, diante dessas coisas, tenho lido muito alguns textos assim, da Bíblia, algumas histórias igual essa de Paulo, testemunhos, e tenho cada vez mais me convencido que nesse mundo a gente não precisa de muitas testemunhas, apesar de que algumas questões nós precisamos, mas nós precisamos mesmo colocar nossas questões diante de Deus. Porque Deus sabe tudo. Deus sabe quando você está errado, quando eu estou errado. E quando eu estiver errado, Ele vai me falar. E não vai ser difícil de eu entender. Porque se a gente for querer resistir e for através de palavras de homens, as palavras sempre elas, ao colocar as frases, elas mudadas de lugar, já dá uma outra conotação. Mas a palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira, ela é reta, então ela fala diretamente ao nosso coração. Então, Paulo, ele estava ali com seu testemunho, e ele mostra que Deus, ou seja, que diante de Deus não tem como dar errado. É só diante de Deus que nós vamos realmente estar assim. Então, é uma coisa que vale a pena a gente se fortalecer, a gente se animar, a gente se alegrar em fazer as coisas diante de Deus, para a glória de Deus, para o louvor da glória de Deus. Enfim, dentro desse contexto que nós devemos trabalhar e orar a Deus para que Deus nos dê força, devemos continuar firme nesse batalha, como Paulo estava ali. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto, ou seja, que é verdade. Vocês podem acreditar, porque esses que estão aí, eles estão transtornando o Evangelho de Jesus Cristo. E também, irmãos, nós podemos ver que Paulo já estava sabendo que o seu testemunho já tinha chegado em lugares distantes. Era um testemunho verdadeiro, e ele tem chegado em lugares distantes. Quando nós começamos a ler do versículo 21 em diante, ele vai dizer o seguinte: depois fui para as partes da Síria e da Cilícia. E aí, no versículo 22, ele fala o quê? E não era conhecido à vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Então, aquelas igrejas que ele não conhecia, que ele nunca tinha andado lá, mas existia, e elas já estavam sabendo, que diz o versículo 23, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. Ou seja, aquela fé que ele destruía, aquilo que ele era contrário, agora ele está pregando. E glorificavam a Deus a respeito de mim. Agora, Paulo era um instrumento nas mãos de Deus, que valia a pena louvar a Deus pela vida dele. Porque o que ele fez, os outros sofreram, ele estava sofrendo, mas ele não, como os outros, ele também não estava desistindo, ele estava persistindo, pregando o Evangelho, que os gentios necessitavam dele. Então, o testemunho de Paulo nos ajuda a entender que nós temos que permanecer firmes, sempre na presença de Deus. Nunca correr para outros meios, nós temos que correr para os pés do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, no Calvário, como diz o pastor José Infante, é lá onde nós conseguimos as nossas vitórias, é lá onde nós conseguimos resolver os nossos problemas. É no Calvário de Cristo. Paulo
lá quando ele escreveu os Coríntios, numa determinada passagem que eu não lembro o capítulo exatamente agora, ele diz o quê? A tua graça me basta. Por quê? Porque ele já tinha orado 2 ou 3 vezes e algo que estava acontecendo que ele queria reverter a situação, não reverteu, então Deus respondeu a ele, a minha graça te basta. E ele ficou com a graça de Deus, e você também deve ficar com a graça de Deus, nós devemos ficar com a graça de Deus, porque é ela que nos basta, é ela que nos fortalece, é ela que nos sustenta. Amém? Que Deus nos abençoe e possamos ter uma noite na presença do Senhor. Vamos encerrar orando. Santo Deus e Pai, obrigado, meu Deus, por esse momento. Permita, Deus, que a tua palavra possa assim fluir em nossos corações de uma maneira tal, Deus, possamos crescer para a louvor e glória do Teu nome. Fortalece a nossa fé a cada instante, ó Deus. Perdoa, Pai, nossos pecados, nossas falhas, e nos dá uma noite de descanso na Tua presença. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te oro agradecido. Amém. Ok, meus irmãos, todos tenham uma boa noite na presença do nosso Mestre.